Thaís, sou graduanda em Pedagogia e atuo como professora do segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Municipal Ana de Deus Conceição, localizada no povoado Pedra, município de Ribeira do Pombal. Diante do cenário atual, onde por quase 2 anos os nossos alunos estiveram afastados fisicamente da escola por conta da pandemia, e durante esse tempo, algumas alternativas foram adotadas com o intuito de reduzir os prejuízos educacionais. E na educação de jovens e adultos, em nossa instituição de ensino, os desafios foram ainda maiores, pois a maioria dos alunos ainda não era familiarizados com as novas tecnologias, não tinham aparelhos tecnológicos e nem tempo para que pudessem participar das aulas síncronas. No início desse ano letivo, era preciso pensar em alternativas para que pudéssemos fazer com que esses alunos avançassem em seu processo de aprendizagem. Tendo em vista as ações do projeto Educar e Recompor a Aprendizagem dos estudantes, o PERAE, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que tem como foco a recomposição da aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades essenciais de leitura, escrita, oralidade, linguagem, pensamento, raciocínio lógico e cálculos, em parceria com o coordenador Rodolfo Matos e os professores Sabrina e Matheus, realizamos um trabalho interdisciplinar, tendo como base a sequência didática que contou com atividade específica para cada nível. A utilização de sequências didáticas fazem parte das orientações passadas na formação do projeto PERAE. As sequências didáticas desenvolvidas na escola tiveram como temas geradores assuntos que são mais próximos da realidade dos estudantes. A escolha por sequência didática se deu justamente por ser uma excelente estratégia que valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e potencializa ainda mais a aprendizagem dos mesmos. Gostaria de relatar uma prática exitosa que foi a sequência didática Guerra de Canudos, a história documentada e a história contada por nossos avós. O público-alvo dessa ação foram os alunos da Educação de Jovens e Adultos do segundo segmento, 8º e 9º ano. Essa turma é formada por adultos com a faixa etária acima de 40 anos, oriundas da zona rural. São lavradores, a maioria reside distante da unidade escolar, mas apesar das adversidades, eles são muito assíduos e interessados, sonham em concluir os estudos e buscam melhores condições de vida sempre. Essa sequência didática tem como objetivo proporcionar aos alunos meios que possibilitem um avanço da aprendizagem, bem como compreender os processos sociais, históricos, geográficos por trás da Guerra de Canudos. Uma forma também de mostrar que a história não é só aquela que está no livro didático, mas que os nossos antepassados também relatam essa história, a passagem da guerra que ainda não foram contadas. Essa sequência didática ela foi desenvolvida para o período de maio a agosto e contou com a participação de todos os professores da EJA e englobou todos os componentes curriculares. As atividades propostas foram pensadas de acordo com os níveis observados de cada aluno, iniciantes, intermediários e adequados. A turma em questão é muito heterogênea, com alunos em diferentes níveis, e a intervenção individualizada se mostrou muito importante, além dos grupos produtivos. As atividades interdisciplinares desenvolvidas contemplaram diversos gêneros textuais, como o poema, a reportagem e o cordel. Tratamos também da cultura, do contexto histórico, do contexto social, do contexto político da época, a questão da monarquia, da república, o sertão e o arraial de Canudos, o messianismo de Antônio Conselheiro, o Nordeste brasileiro no século XIX, a diversidade cultural, a religião, a questão de forma de vida, a crença, o modo de vida da época, a tradição religiosa, as condições climáticas e os princípios éticos. Inicialmente, foi realizada a apresentação da sequência didática e o levantamento dos conhecimentos prévios, através dos questionamentos e dinâmicas, sempre observando e avaliando a participação dos alunos, com o intuito que recorressem às histórias que sabiam sobre a guerra. Com o intuito de ampliar os conhecimentos dos mesmos e introduzir o tema proposto, foi realizada uma oficina intitulada A Guerra de Canudos e em seguida foi proposto um quiz de perguntas e respostas sobre os fatos abordados e a premiação da equipe vencedora. Foi trabalhado também o gênero textual biografia e suas características, tendo como base a de Antônio Conselheiro. As atividades propostas eram de acordo com o nível do aluno, mas sempre partindo de um tema gerador. Foram propostos também trabalhos em grupos, bem como exibição de documentários e filmes. Como forma de incentivar a leitura e produção, foi proposta também aos alunos a leitura em casa do cordel A Guerra de Canudos e Antônio Conselheiro. Como produto final, foram propostas aos alunos 2 ações.
a produção de um cordel tendo como temática o que foi estudado e a viagem cultural com a turma para conhecer o local onde aconteceu a guerra. O processo de produção ele levou mais tempo, pois era preciso explicar toda a estrutura desse gênero textual, a expansão de repertório através da leitura de outros cordéis e pesquisas guiadas. Foi realizado um grupo sobre a orientação e supervisão dos professores e ao final foram apresentados para os alunos no pátio da unidade escolar e a viagem cultural irá acontecer em agosto. A avaliação da aprendizagem dos alunos ela acontece de forma processual e contínua, considerando a evolução e o desenvolvimento dos estudantes no decorrer das aulas e em todas as atividades propostas, a participação nas discussões orais e a assiduidade. Os frutos, como o trabalho realizado através da sequência didática, com ações direcionadas para cada nível, impactou positivamente na aprendizagem dos estudantes e já são visíveis os resultados. Avanço no nível de escrita, na interpretação e produção textual. Através do trabalho com os cordéis, os alunos já estão buscando outros livros de outras temáticas. Tanto é que já estamos inserindo as ações do Clube do Livro também na EJA. Trabalhar a história de Canudos ajudou no desenvolvimento da leitura, da escrita, na produção textual e conhecer mais a fundo o que se passou durante aquele período. Trabalhar de forma interdisciplinar é muito importante, pois dessa forma nós conseguimos juntar todas as disciplinas e ajudar os nossos alunos a desenvolver da melhor forma possível. Logo de cara percebi que a sequência didática nos ajudou muito, pois nós conseguimos achar uma forma interessante. Eu sou estudante da EJA. A EJA para mim representa muito, porque estou realizando meu sonho de estudar. Relembramos momentos de nossos avós que contavam para a gente. E então a gente não conhecia e agora nós conhecemos um pouco através das histórias da Guerra de Canudos. Eu conheci um pouco da história estudando, falando sobre a Guerra de Canudos, sobre Antônio Conselheiro. Estudar a Guerra de Canudos foi muito importante e aprendi várias coisas novas com meus colegas, professores, eles explicaram muitas coisas, palavras que a gente não sabia, ficamos sabendo. Trabalhar com os estudantes de educação de jovens e adultos no formato de sequência didática, a temática Guerra de Canudos se mostrou de extrema relevância na aprendizagem dos mesmos. Nós, professores dessa modalidade de ensino, somos mediadores do conhecimento e estamos sempre aprendendo com os nossos alunos, havendo sempre essa troca de saberes, pois é notável a sua experiência de vida. Ao elaborar essa prática, foi preciso estudar muito, e isso possibilitou conhecer outros fatos que era desconhecido para mim. Sinto-me realizada pessoal e profissionalmente. É como dizia o educador Paulo Freire: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.